Olá, boa tarde a todas e todos. Damos início aqui ao exame de defesa de dissertação do Vicente Andrelino da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, que tem o título Perfil Sociodemográfico dos Estrangeiros Imigrantes na província do Rio Grande do Norte, no censo de 1872. A banca será presidida por mim, Ricardo Gima, orientador, e conta com a honrosa presença das professoras Maísa Faleiros da Cunha, da Unicamp, como membro externo, e Silvana Nunes de Queiroz, da UFRN URCA, membro interno do nosso programa. Então, vamos começar com uma apresentação do trabalho do Adelino, cerca de 30 minutos. Depois a gente passa para as arguições, primeiro da convidada externa, Maísa, e depois da professora Silvana, membro interno do programa. Reforçar aqui os agradecimentos pela presença, participação de ambas as professoras que estão nessa comissão de avaliação, sobretudo pelo tempo um pouco mais reduzido de leitura, e então dobrado o agradecimento para vocês participarem dessa banca, que com certeza também tiveram muitas contribuições por conta de terem participado da banca de qualificação. Então, triplamente agradecido essa banca em relação à participação de vocês. Então, passo a palavra para a Andrelina para começar e depois a gente dá sequência. Então, palavra com você, Andrelina. Obrigado, professor. Eu vou colocar aqui minha apresentação. Está todo mundo vendo a apresentação? Sim, pode continuar. Sim. Okay. Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Queria fazer de início um agradecimento, ao meu orientador, o professor Gima, que tem sido muito cordial com esse discente, tem me dado a liberdade de pesquisar, de fazer como eu realmente gostaria de fazer. Agradeço à professora Maísa Faleiros, pela contribuição desde da qualificação, assim como a professora Silvana. Muito obrigado por ter participado tanto da banca de qualificação como dessa banca de defesa. Infelizmente, o tempo não foi um bom companheiro desde a qualificação até aqui, mas eu me empenhei o máximo possível para fazer o melhor do que vocês propuseram. Então, é isso. Vamos lá, sem mais conversa, vamos para a defesa. Então, esse é o meu trabalho, o perfil sociodemográfico dos estrangeiros imigrantes na província do Rio Grande do Norte, no censo de 1872. Eu sou do Centro Andrelino e o meu orientador é o professor Dr. Ricardo Ojima. Deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui. Ok, Então, a minha introdução, eu digo, a província do Rio Grande do Norte, ela era uma das 20 províncias que compunham o território brasileiro em 1872. Devido à falta de um documento oficial que pudesse mostrar como se distribuía a população potiguar durante o período imperial brasileiro, o censo veio suprir essa necessidade e se tornou um documento essencial para demonstrar como se dava a configuração populacional da província, entre eles, os imigrantes estrangeiros aqui presentes e registrados pelo mesmo. E aí, analisar o perfil sociodemográfico dos estrangeiros presentes na província do Rio Grande do Norte, no censo de 1872, nos ajuda a compreender sobre parte de um grupo de pessoas que estavam diretamente ligados à formação do povo potiguar, assim como perfaz a influência desses estrangeiros presentes nas mais diversas paróquias da província, contribuindo com a formação política, profissional, social, cultural e religiosa. E aqui eu trago algumas contribuições de alguns pensadores da época que falavam sobre a importância do censo. Então,
2022, ele diz que não só os algarismos governam o mundo, mas também mostra como ele é governado, né? E o senador Pompeu, né, cearense, ele dizia: "Eu não sei como se possa dirigir bem a administração de um país sem conhecer a sua população e seu recurso." Isso mostra a importância que teria de se fazer um censo no Brasil. E aqui eu trago alguns referenciais teóricos, né, que foi utilizado, alguns deles, né, indicado recentemente depois da qualificação pelas professoras, né? E aí, em relação à migração, início, né, Ravenstein, né, ele dizia que a migração significa vida e progresso em uma estagnação sedentária da população humana. Martini dizia que avaliar o significado das migrações internas para uma nação ou região é um exercício, vou virar aqui um pouco, está ficando na frente. É um exercício bastante completo, que requer uma abordagem multifária, nenhum enfoque absoluto ou decisivo por si mesmo. Enes, 2011, ele diz que, tradicionalmente, os estudos sobre migração no Brasil têm como universo de pesquisa a região sul e sudeste. A razão parece ser óbvia. Foram para esses estados que se concentraram um dos maiores fluxos migratórios originários da Europa e do Japão. Essa tradição não pode ser confundida com a inexistência de experiência de imigração em outras regiões do país, a exemplo do Nordeste brasileiro, né? Melo e Marques, eles afirmam que, depois da abertura dos portos brasileiros em 1808, ao longo de todo o século XIX, milhares e milhares de estrangeiros entraram no país. O censo de 1872 aponta um total de 389.459 pessoas, né? Nadalim, ele diz que a grande imigração está indelevelmente atada às transformações estruturais, marcando na segunda metade do século XIX brasileiro e, em certa medida, avança no século XX. E Scott, né, ela diz que somente de Portugal, entre os anos de 1860 e 1879, que é os anos que englobam o ano de 1872, foram emitidos 70.999 passaportes para o Brasil por naturalidade, enquanto entre os anos de 1870 e 1874 emigraram de Portugal 68.214 pessoas. E aí eu trago um referencial teórico voltado à demografia histórica, né? Iniciando com essa frase muito chamativa da professora Marcílio, que diz que sem dados não há demografia, né? E aí, Dias, 2016, ela diz que a produção brasileira ela reside ainda na carência de um enfoque da análise demográfica do passado. O grupo Foz, ele nos diz que a demografia histórica é um campo bastante particular da demografia, onde se desenvolve técnicas próprias para lidar com a deficiência dos dados arquivais e de outras fontes não convencionais que servem de base para a reconstrução da história da população. Novamente, Marcílio, ele diz que duas das mais marcantes inovações da demografia histórica em nosso país foram, seguramente, em primeiro lugar, a introdução do uso sistemático de corpos documentais novos, quantitativo e qualitativo, homogêneo, seriais e momentâneo, e, em segundo lugar, a aplicação em estudos históricos de conceito, de métodos e técnicas rigorosas emprestadas da demografia, mas também, em alguns casos, da antropologia, da sociologia, da medicina, do direito civil, eclesiástico ou da economia. Hollygoff argumenta que a demografia histórica ela descreverá o progresso da população em alguns aspectos, calculando mudança através de nascimentos, morte, migrações, que, por sua vez, serão discutidas em termos de fatores explicativos, tais como idade de casal, crescimento da cidade e assim por diante. Essa dissertação, né, utilizou tanto dessas referências que estão expostas aqui, como de outros que também não foram mencionados, mas que estão no trabalho. E aqui eu trago, né, a análise e os resultados encontrados nessa dissertação. Em primeiro momento, eu trago aqui, né, a distribuição de estrangeiro pelas províncias do Nordeste, né, de acordo com o censo. A gente vai ter aqui os 9 estados atuais, as 9 províncias anteriores, né, com a população que tinha cada um e a quantidade de estrangeiro e a porcentagem, né? O Rio Grande do Norte, ele fica acima do Piauí, do Ceará e da Paraíba. Porém, quando se trata de números absolutos,
o Ceará ele tem uma quantidade de pessoas maiores do que o Rio Grande do Norte. E a grande quantidade de pessoas, né, a gente vai encontrar de imigrantes justamente na província, né, da Bahia e do Pernambuco, né? Essas duas províncias, elas têm a maior quantidade de imigrantes estrangeiros. O Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará, esses tiveram bem menos presença de imigrante, de acordo com o censo de 1872. E aqui eu trago, né, deixa eu ver aqui, eu trago aqui as paróquias por ordem de tamanho populacional. Eu fiz análise de quem tinha mais população e fui fazendo elas de acordo com a ordem populacional, né? Então, ela começa aqui com Pau dos Ferros e termina aqui com Areis, né? E aí, eu trouxe aqui a população total de cada paróquia. Dentro dessa população total, eu trouxe a quantidade de homens livres, de mulheres livres e a razão de sexo. Nessa razão de sexo, é interessante que a gente vai ter essas paróquias como Nícia Floresta e Areis, que são paróquias litorâneas, né? Que elas têm uma diferença bastante significante, né? 0,92. Deixa eu tirar aqui da frente para falar aqui o de Areis. Espera aí que está só voltando. O de Areis de 0,96, né? E onde a gente vê a maior concentração de homens é justamente na paróquia de Martins e de Patu, né? Essas duas paróquias, elas estavam no interior, elas pertencem ao sertão. Quando se trata da razão de sexo escravo, a gente tem as paróquias de Natal, Mossoró e Jardim do Seridó. São paróquias que elas têm uma quantidade de mulheres muito maior do que de homens, né, no caso de escrava. E a gente tem a paróquia de São Gonçalo do Amarante e de Porto Alegre, como as paróquias que têm uma maior quantidade de homens, né? Então, a razão de sexo aqui em São Gonçalo, ela é bem significante, né? 1,32 e de Porto Alegre de 1,26. E aí eu trago agora a variável raça, né? Essa aqui foi uma das sugestões da professora Maísa, né? E na variável raça, eu distribuí aqui a população pela raça, como ela se encontra no censo, né? E nessa aqui eu trouxe a porcentagem da raça. Dá para ver que a paróquia de Martins, ela era a paróquia que tinha a maior concentração de pessoas brancas, né? 62,73%. Já os pardos, eles se encontravam, em sua maioria, na paróquia de Goianinha. E os pretos, eles eram maioria na paróquia de Extremóis, é uma paróquia aqui do litoral, e os caboclos na paróquia de Porto Alegre, que era uma paróquia do sertão, né? No total, os brancos eles eram a maioria, né? 43,79% de toda a população da província do Rio Grande do Norte. Os pardos, 38,65%, e os pretos, 12,83%. Os caboclos, só 4,72%. Juntando pardo e pretos, esses dois teriam um número superior ao de branco. Aqui na variável idade, também uma das sugestões da professora Maísa, eu verifiquei como que a professora Bassanés tinha feito, né, lá em São Paulo no passado, e a gente conseguiu fazer
A Idade Média, a mediana não foi possível justamente pela questão do tempo, né? E a professora Bazanese, ela fez a Idade Média tanto pela categoria de livre e escravo, como homem e mulher, por sexo, né? Como o tempo não foi muito caridoso, eu fiz somente pela total da população. E a gente encontrou idades médias muito parecida com o que a professora Bazanés encontrou em São Paulo, né? A gente teve idades médias que vai de 20 anos a 36 anos. Né? Em Jardim do Seridó, a gente encontrou idade média de 20 anos e em Canguaretama, idade média de 36 anos. Sendo que a idade média do Estado, somando todas, é de 26 anos, a idade que a gente encontrou. E o que chama atenção nessa Idade Média é que Canguaretama, ela aparece com essa idade de 36 anos, ela é um pouquinho diferente das demais paróquias, porque na paróquia de Canguaretama se contabilizou 78 pessoas acima dos 100 anos, onde o máximo nas outras paróquias iam entre 0 e 11 anos, né? Quer dizer, de 0 a 11. A gente nunca encontrou mais do que 12 pessoas em outras paróquias que tivessem mais de 100 anos. Mas na de Canguaretama, havia 78 pessoas com mais de 100 anos. Isso elevou bastante a idade média dessa paróquia. E aqui eu trago a variável por instrução, uma variável que eu achei bastante interessante. Essa variável, ela analisava as pessoas que sabiam ler e escrever e quem estavam na escola, né? Até os 15 anos. Eu não analisei o pessoal que estava na escola, somente quem sabia ler e escrever. E o que chama a atenção nessa variável de instrução é que a gente vai ter somente 16% da população, né, que sabia ler e escrever, e que as três paróquias que tiveram o melhor desempenho em proporção de instrução, elas pertencem justamente ao sertão, ao interior, né? Que é a paróquia de Martins, que aparece com 33,57% da, da população, ou seja, quase um terço da população sabia ler, né? Quer dizer, um terço. E, em segundo, a gente tem Patu, com 32,94%, e Campo Grande, com 31,95%. Essas três, Patu e Martins, elas ficam muito próximas, né? Inclusive, pertenciam ao mesmo município. Campo Grande também não fica tão distante. Fica numa região que a gente conhece como o Alto Oeste do Potiguar, né? Campo Grande aqui é um pouquinho mais distante desse Alto Oeste. E a, as paróquias que tiveram menor desempenho, a gente vai encontrar São Gonçalo do Amarante, que ficava bem próximo ao litoral, Goianinha, que era uma paróquia do litoral, e Pau dos Ferros, com 6,46%. Outro dado que chama bastante atenção nessa variável instrução é que dos 13.020 escravos que existia na província do Rio Grande do Norte, somente 7 pessoas sabiam ler e escrever. São muito baixa. E esses escravos, eles se encontravam 6 em São Gonçalo do Amarante e um em Caraúbas, né? Sendo 4 mulheres e 3 homens. A de Caraúbas era uma mulher. Aqui a variável religião. Essa variável religião, quando se analisa pelos escravos, é uma variável que não teve diferença, não. Não encontrei ninguém que fosse considerado acatólico, né? No censo ele aparece com ou era católico ou acatólico, né? E aí a gente vai ter somente 4 pessoas consideradas acatólicos, mas que pertencia à população livre.
Não dá para dizer se essas pessoas eram pardos, ou negros, livres, ou pessoas brancas, que eram acatólicos, mas somente na província só foi encontrado 4 pessoas. A gente sabe que as listas de família que foram feitas pelo censo era preenchido pelo o dono, né? E por mais que os escravos tivessem outra religião, dificilmente isso seria colocado. Por isso que a gente não vai encontrar escravos sendo acatólico, ou seja, não sendo católico. Aqui eu trago a variável profissões. E na variável profissões, a gente tem os estrangeiros livres e os estrangeiros escravos. A diferença é que não vai dar para dizer em que precisamente os estrangeiros escravos trabalhavam, já que eles foram contabilizados junto com os demais. Porém, dá para a gente ver que, junto dos demais, a grande maioria deles eram lavradores do serviço doméstico e sem profissões. Nos estrangeiros livres, eram de lavradores. Né? Essa é a categoria que mais pessoas trabalhavam, tanto os estrangeiros livres como os estrangeiros escravos. E o que chama bastante atenção também na província do Rio Grande do Norte é essa quantidade de pessoas sem profissão. Segundo Bizigo, ele afirma que a forma como essas perguntas foram feitas ou foram interpretadas no censo pode acarretar nesse grande número de pessoas sem profissões. Por isso que a gente vai ter um contingente muito grande de pessoas que é categorizado como sem profissão. E aqui eu trago agora as variáveis da condição civil, né? Então, quem eram nossos estrangeiros? Dos 997 estrangeiros presentes no Rio Grande do Norte, 257, 26%, eram de não africanos, ou seja, pessoas formadas tanto por europeus como por sul-americanos, né? 421 eram de africanos escravos e 319 eram de africanos livres. E aqui, em relação à variável sexo desses estrangeiros, né? 696 pessoas eram homens, né? 60, correspondendo a 67% dos imigrantes, e 338, que correspondia a 33%, eram mulheres. A variável Estado Civil, analisando os 997, a gente vai ter aqui a grande maioria sendo de pessoas solteiras, né? 723, o que correspondia a 72%. 217, que corresponde a 22% de pessoas casadas, e 57 pessoas, que corresponde a 6%, que eram viúvos. E aí, fazendo essa análise por categoria, né? Então, pegando aqui o Estado Civil dos africanos estrangeiros, escravo, eles estavam distribuídos da seguinte forma, né? Os homens, 212 deles eram solteiros. 22, que correspondia a 9%, eram casados. E 9 deles eram viúvos. Já as mulheres, a gente tinha 145 solteiras, que correspondiam a 81%, e 23 delas eram casadas, que correspondiam a 13%. 10 delas eram viúvas, que correspondia a 6%. Interessante de analisar é que a quantidade de escrava casada aqui era maior do que a quantidade de homens. Já no Estado Civil dos africanos estrangeiros livres, né, a gente tem 126 homens solteiros, correspondendo a 68%, 47 são casados, né, corresponde a 26%, e 11 eram viúvos, 6%. Né? As mulheres, elas eram 94 solteiras, né, correspondendo a 70%, 31
eram casadas, correspondendo a 23%, e 10 delas eram viúvas. Na categoria de estrangeiros livres, a quantidade de pessoas casadas era maior do que a quantidade de pessoas casadas na categoria de africanos escravos. E o Estado Civil dos não-africanos, né? Os não-africanos, os homens, 132 deles, o que correspondia a 57%, eram solteiros. 87, que correspondia a 37%, eram casados. E 14 deles, que corresponde a 6%, eram viúvos. Nessa categoria aqui, a quantidade de casais ela é maior do que as duas categorias anteriores, né? Muito maior do que os africanos livres e os africanos escravos. Em relação às mulheres, que eram muito poucas nessa categoria, né? 15 delas eram solteiras, 7 eram casadas e somente 3 eram viúvas. Então, essa é a variável estado civil, né? E aí, aqui eu fiz uma distribuição, né, das paróquias do litoral e coloquei aqui a população, né, o total da população, a população livre, o total, ou seja, juntando todas as paróquias do litoral, nós tínhamos uma população total de 79 mil pessoas, 874. A população livre dessas paróquias era de 76.230. E a população escrava era de 3.644. E aqui eu tenho uma quantidade de estrangeiro. Nas paróquias do litoral, a gente encontrava 155 estrangeiros escravos. 90 deles eram livres, né? E os não africanos eram de 134 pessoas. Quando a gente faz essa mesma comparação agora com as paróquias do interior, a gente vai ver uma proporção muito maior. As paróquias do litoral eram compostas por 9 paróquias e as do interior do sertão por 18, né? Ou seja, 2/3 a mais do que a do litoral. Nas paróquias do interior, a gente vai ter uma população de 154.105 pessoas. A população livre é de 144.729 e a população escrava, que é mais que o dobro, de 9.376, né? Os escravos estrangeiro da província, eles também são maior do que o da região litoral. 266 pessoas estrangeiras escravas estavam nas paróquias do interior. Os livres eram 229, né? Os africanos livres. E os não africanos eram 123. Somente nos não africanos é que a gente vai ter um número inferior, né? Os não africanos, compostos por europeus e sul-americanos, eles eram maioria nas paróquias do litoral, enquanto que os estrangeiros, africanos, escravos e livres, e africanos livres, eles eram maiorias nas paróquias do sertão. Por isso que a gente vai ter as paróquias do sertão sendo as paróquias em que tinha maior quantidade de estrangeiros. E aqui eu trago a distribuição de imigrantes por paróquia, né? Então, as paróquias agora, elas não vêm mais por tamanho populacional, mas sim pela ordem como foi apresentada no censo, né? Então, a primeira dela é Natal e a última é Porto Alegre, né? E aí a gente vai ter, né, Natal sendo uma das províncias que tinha a maior quantidade de estrangeiros, né, juntando africano escravizado, africano livre e não africano, contava com 105 pessoas, e Martins, que é uma paróquia do interior, do sertão, com 140, né? 154 africano escravo, 64 africano livre e 20 não africano. Nessas paróquias, chama atenção também a paróquia de Santa Cruz, né? Que é Santa Rita da Cachoeira, que foi a única paróquia que não teve nenhum tipo de imigrante estrangeiro, nem africano escravo e nem africano livre. E aqui eu trago agora a distribuição de imigrantes
né, não africanos por origem e destino. Então, quem eram nossos imigrantes não africanos? A gente sabia que tínhamos os africanos escravizados, os escravos e os livres. Mas quem eram os imigrantes não africanos? De onde eles vinham e onde eles estavam, né? E aí a gente tem as paróquias, novamente, por ordem de apresentação no censo, né? Começando por Natal e terminando por Porto Alegre. E a gente tem as nações que tinha pessoas aqui na província do Rio Grande do Norte, né? A gente tem a Alemanha com 9 pessoas, a Bélgica com 2, a Espanha com 6, a França com 11, a Holanda com 1, a Inglaterra com 2 pessoas, a Itália, que era a segunda maior população, com 29 pessoas, os portugueses, que era a maioria desses imigrantes, né, 177, e os suíços, 2, os argentinos, agora os sul-americanos, 1, e os paraguaios, 17, né? Os paraguaios, eles, sendo aqui da América do Sul, mas eles eram a terceira nação que tinha mais imigrantes aqui no Rio Grande do Norte. E o mais curioso ainda é que fazia apenas 2 anos que tinha acabado a guerra entre Brasil e Paraguai, né? E aqui fica a distribuição, né? Onde estavam as paróquias, né? A gente vai ter a paróquia de Nova Cruz, como uma paróquia que tinha uma das maiores quantidades de português, né? A paróquia também de Natal, ela tem bastante português, 14, a outra é Extremóis, e algumas tinham apenas um imigrante, né? O caso da Argentina, né? Ele estava em Natal. É o caso da Holanda, que esse holandês estava em Extremóis, né? E por aí vai. Aqui eu trouxe o possível tamanho das paróquias e a legenda, né? A numeração no mapa corresponde ao número da paróquia nesse mapa, né? E a gente pode ver aqui os primeiros números, geralmente as paróquias aqui do litoral, e dá para perceber aqui, ó, no número 1, 6, 7, 8, até o 4 mesmo, que são paróquias do litoral, que elas são bem menores do que as paróquias do interior, né, em termos de extensão, né? Pegando uma paróquia como essa 14, que é a paróquia de Antigos, pegando a 20, né, Caicó, pegando essa, quer dizer, Acari, pegando a 17, Caicó, pegando essa 22, Apodi, você vê que as paróquias do interior do sertão, elas têm uma dimensão territorial muito maior. E aqui eu trago, né, o mapa, a sugestão, né, da banca de qualificação, com a distribuição desses estrangeiros escravos por paróquia, né? Então, cada estrangeiro escravo em que paróquias eles estavam, né? Infelizmente, não teve como a gente colocar o nome das paróquias. Ou colocava o número de escravo, ou colocava o nome, né? Mas aí eu trouxe aqui com o número. Esse aqui é a distribuição de estrangeiro africano livres por paróquia, né? A gente vai ver aqui a paróquia aqui de Martins, né? Chama muita atenção, 64. E essa daqui é a distribuição de estrangeiros não africanos por paróquia, né? A, o que chama atenção nesse daqui é a paróquia de Natal e a paróquia de Nova Cruz, uma com 37 e a outra com 34, não africanos, né? Nessa daqui a gente encontra Santa Cruz com nenhum representante e outras aqui também que a gente não tem representante de não africanos nessas paróquias. Então, após o exposto, né, esse seria o perfil, né, sociodemográfico do imigrante na província do Rio Grande do Norte, no censo de 1872, né? Ele é caracterizado por um maior volume de estrangeiros de origem africana, homens, pretos, solteiros, católicos, lavradores, analfabeto, muito mais presente nas paróquias do interior, né, no caso do sertão da província do Rio Grande do Norte. E na condição, no quesito se livre ou escravo,
a maioria dos estrangeiros estavam na condição de livres, né? Porque na condição de livres a gente ia somar 319 africanos livres com 257 não africanos, que é maior do que 421. E aqui eu trouxe, né, as taxas de migração que eu utilizei, né, o saldo migratório, que deu um saldo negativo de menos 5.022, né, a taxa de migração bruta, né, que foi de 26.758, isso contabilizando também com a questão da migração nacional, né, as pessoas que emigraram aqui do estado e que vieram de outra, que emigraram aqui da província e que vieram de outra província aqui para o Rio Grande do Norte, né? A TLM, a gente tem também uma taxa negativa de menos 2,14 e o índice de eficácia migratória de 0,19, que mostra que, de acordo com os conceitos do professor Gima, né, que a gente era na província de circularidade. Essa aqui é as minhas referências que foram utilizadas para essa apresentação. E aqui eu trago é o trecho de uma música de um grande compositor aqui do Nordeste brasileiro, um chamado Acioli Neto, um pernambucano, que diz desse jeito, e com essa frase eu termino minha apresentação, que diz: só resisti porque nasci em um pé de serra, e quem vem da minha terra, resistência é profissão, e nordestino é madeira de dar em doido, que a vida enverga, mas não consegue quebrar não. É isso. Obrigado.